Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, nós estamos aí para mais um estudo, para mais uma colocação nossa a respeito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos só recapitular, né? No nosso primeiro encontro, nós falamos o que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Tá lá no primeiro vídeo, você pode... Se você chegou nesse vídeo aqui, você pode voltar lá no primeiro e você vê o que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Depois nós vimos os meios para nós adquirirmos essa devoção. Eu coloquei lá, tudo tirado do livro da minha biblioteca católica, A Devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu coloquei as 4 disposições que nós precisamos ter para poder adquirir esta devoção. Hoje nós vamos falar de algo muito importante. Eu já quero pedir a você que não pule o vídeo, que você vá até o final, porque nós temos hoje coisas muito importantes para falar. Ora, se nós falamos das 4 disposições para adquirir essa devoção, hoje então nós vamos falar de 4 obstáculos que nos impedem de obter o proveito da devoção. Então o demônio ele é astuto, né? Ele quer vir e roubar de nós, tirar de nós aí essa devoção ao coração de Jesus. Então nós vamos falar de 4 coisas, 4 passos que são obstáculos que nos impedem de obter um proveito à tão bela devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Bom, então vamos falar da primeira delas. A primeira delas, e talvez a pior de todas, é a tibieza. Então é o maior obstáculo para viver o amor a Jesus, antes seja frio ou quente. Então, meus amigos, a tibieza, ela é aquele estado da alma de mornidão. Aquele estado que a alma, ela fica num estado de mornidão e que ela não consegue viver. Veja, uma alma tíbia está num estado de cegueira, causado pelas paixões que a tiranizam. Nós sabemos que é aquilo que São Paulo diz: muitas vezes nós não fazemos o bem que queremos, nós acabamos fazendo o mal que a gente não gostaria de fazer, então nós percebemos uma outra lei dentro de nós. São as paixões. São as paixões que é consequência do pecado original. O pecado original que já foi apagado no batismo, mas ficou aí aquilo que nós chamamos de concupiscência. Então as paixões que são enganadoras, elas estão o tempo todo dentro de nós. Então ele está dizendo aqui que uma alma tíbia está num estado de cegueira, causado pelas paixões, que faz o quê? Que nos tiranizam. E nós sabemos bem o que é a tirania. Nós sabemos bem o que um tirano faz. Então veja, as marcas pelas quais podemos reconhecer se estamos nesse estado perigoso de tibieza são os efeitos comumente produzidos por ele em uma alma tíbia. Então aqui nós vamos falar de algumas coisas bem delicadas para nós reconhecermos se nós estamos vivendo o fervor, a piedade, ou se nós estamos vivendo a tibieza, estamos vivendo na mornidão. Primeira é uma grande negligência em todos os exercícios espirituais, orações sem atenção, confissões sem emenda, comunhões sem preparação, sem fervor e sem frutos. Isso aqui é o primeiro passo para a gente reconhecer se nós estamos vivendo a tibieza ou não. São coisas assim muito claras, Negligência nos exercícios espirituais. Nas nossas práticas, estamos aí relaxando na nossa oração do terço ou do rosário diário, você que faz, a leitura diária da palavra de Deus, o nosso compromisso de uma leitura espiritual, como nós estamos fazendo a nossa diligência aos exercícios espirituais. Depois, orações sem atenções. Isso aqui é quanto isso atrapalha a nossa vida. Uma oração sem atenção. E por aí vai. Depois, segundo passo,
que a gente consegue perceber se estamos vivendo a tibieza. Uma dispersão contínua de um espírito que quase nunca está atento a si mesmo ou a Deus, mas que se dispersa despreocupadamente em todo tipo de objeto e se preocupam com mil ninharias. Isso aqui é uma realidade. Nós vemos quando a gente junta pessoas para poder rezar, né? Mas isso acontece conosco sozinho também, né? Quando nós estamos, por exemplo, numa sala de palestra ou num negócio que vai ter uma pregação, se alguém deixar uma moeda cair no chão, toda a atenção se volta para aquela moeda, né? Se um passarinho, uma borboleta ou até mesmo qualquer coisa se manifesta ali, coisas às vezes muito sutis, a nossa atenção ela se desvia o tempo inteiro, né? Então, uma dispersão contínua. Se nós estamos com uma dispersão contínua, cuidado. Pode ser que nós estamos aí vivendo aí a tibieza na nossa vida sem estarmos dando conta disso, né? Isso é sério. Depois, número 3, um mau hábito de executar as suas ações sem espírito interior, apenas por vontade ou por hábito, sem que a paixão ou amor puro e o respeito tenham lugar. Gente, isso aqui é importantíssimo. É o que nós chamamos disso aqui? De ativismo. Sim, né? Quando a gente realiza as nossas tarefas, executar as ações sem espírito de recolhimento, sem espírito interior, sem espírito de oração. Nós começamos a fazer tudo mecanicamente e isso é um perigo. Quantas pessoas há muito tempo na igreja que estão aí vivendo mecanicamente? Até desempenham muito bem as suas funções, mas sem nenhum tipo de fruto para ela. Então, aqui a gente consegue reconhecer a tibieza. Depois, uma preguiça para adquirir as virtudes próprias do seu estado. Cada um no seu estado, né? Meu estado é de homem casado. Então, eu preciso adquirir as virtudes próprias, né, do sacramento do matrimônio, própria de quem vive uma vida a dois, né? O religioso na sua vocação, o celibatário também, aqueles que são de institutos, de congregações também. Cada um vive, né, o seu estado de vida. Então, essa preguiça de adquirir virtudes é algo muito complicado. E essa preguiça ela vem também com aquela má disposição de poder fazer as coisas, né? É a procrastinação de deixar tudo para depois, e aí nós vamos vivendo esse marasmo e isso nos envolve numa grande tibieza, meus amigos. Depois, uma aversão às coisas espirituais e, sobretudo, uma indiferença às grandes virtudes. Quando nós olhamos as grandes virtudes, a gente fica às vezes chocado, né? E isso nos causa uma indiferença, uma verdadeira aversão. A gente acha que é pesado demais, a gente acha que tudo isso é exagero, tudo isso é exagerado. Você deve conhecer pessoas assim, né? Tudo que é proposto para uma vida piedosa, uma vida de perfeição, as pessoas acham pesados demais. E depois, o sexto efeito da tibieza é uma insensibilidade de consciência em relação às pequenas coisas. Nós não somos mais abalados pelas infidelidades ordinárias. A gente começa a se acostumar e fazendo as primeiras concessões, e aqui eu gosto de chamar a atenção, porque aqui vem um grande perigo. Aqui vem um grande perigo, meus irmãos, as pequenas concessões que nós vamos fazendo no dia a dia vai tornando a nossa alma tíbia. E nós precisamos fechar todas essas portas. A gente começa a achar que as pequenas coisas cotidianas do dia a dia é assim mesmo, né? Vamos levando a nossa vida sem fazer as mortificações necessárias, sem nós nos darmos conta de que estamos abrindo várias portas, e aí quando a gente vê, né, a coisa já cresceu de tamanho. Então, meus amigos, aqui está, né, o primeiro passo, um primeiro grande obstáculo, que é a tibieza.
Depois, o amor próprio. Sim, o amor próprio é a causa principal e mais poderosa de nossas ações, né? Em que consiste esse amor próprio? E ele dá aqui exemplos maravilhosos, né? É claro que eu estou pegando aqui os pontos principais, né? Que aqui tem muita riqueza para que a gente possa se debruçar. De onde vêm as pessoas que estão sempre inquietas, tristes, sensíveis e de mau humor? Você conhece gente assim? Conhece gente assim que está sempre inquieta, sempre triste, sensíveis e de mau humor durante o tempo em que estão mais recolhidas e parecem se dedicar mais a se tornarem perfeitas? Então, quando nós nos propomos a viver as práticas espirituais e isso dá mau humor, isso dá irritação, isso dá tristeza, saiba, o sinal disso daí é que há um amor próprio que precisa ser mortificado. Tenha certeza disso. Então, isso significa que o nosso amor próprio, ele está pulando para fora. E isso aparece muito mais quando nós estamos nos dedicando à perfeição. Quando nós fazemos os propósitos, quando nós somos chamados a retiros e começa a pintar mau humor, começa a pintar tristeza, muita irritação. Você deva conhecer pessoas assim. Eu já vi em vários retiros pessoas extremamente irritadas com tudo, irritadas com a fila, irritadas com a água do chuveiro, irritadas com o som, irritadas com tudo. Saiba, isso aí é sinal de um amor próprio, desordenado. Nós temos que nos amar, sim, mas não desordenadamente. Quando nós então fazemos um plano de devoção de acordo com o nosso humor, nossa inclinação e nosso capricho. Então, muitas vezes, nós fazemos um plano de devoção de acordo com o gosto do cliente. E não é assim. Não é assim, né? De acordo com o nosso humor, com a nossa inclinação ou com o nosso capricho. Não segundo aquilo que Deus quer nos guiar. Deus, ele quer nos guiar por caminhos, né? E nós precisamos estar abertos, né, a tudo isso. Irmãos, precisamos combater o amor próprio, o amor desordenado de nós mesmos. Santo Agostinho disse que o amor desordenado de nós mesmos até o esquecimento de Deus, que nos leva ao esquecimento de Deus, gera Babilônia, né? Depois, número 3, então nós falamos da tibieza, falamos agora aqui do amor próprio e agora um orgulho secreto, né? Espírito de vaidade. Ficamos orgulhosos até de vencer as nossas fraquezas. Então esse número 3 aqui também é muito importante. Veja, o espírito de vaidade do qual tão poucos de nós nos protegemos. Nós precisamos lutar contra esse espírito de vaidade. O livro do Eclesiastes diz: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. São João da Cruz diz que nós não temos que estar apegado a nada, nem às coisas materiais e também nem às coisas espirituais, porque seja as materiais ou seja as coisas espirituais, nenhuma das duas é Deus. Então veja, vem desse espírito de vaidade, né? Aonde vem o caos que muitas das vezes está instalado dentro de nós? Vem do espírito de vaidade, o desejo excessivo que temos de aparecer. Todas as vezes, meus irmãos, que nós fazemos algo para aparecer, saiba, isso vem de um espírito de vaidade e isso nos atrapalha profundamente de mergulhar no coração de Jesus. Porque o coração de Jesus, como ele é? Manso e humilde. Ele mesmo disse isso. Então, essa pressa extrema de alcançar sucesso em tudo que fazemos, por mais que tenhamos incomodado o nosso espírito para encontrar razões certas de que não buscamos em tudo isso senão a glória de Deus, basta escutar a nossa consciência. Então, quando nós escutamos a nossa consciência, nós nos perguntamos: isso que eu estou fazendo aqui, isso é para a maior glória de Deus ou eu estou querendo aqui um reconhecimento humano?
Ou eu estou aqui esperando um reconhecimento humano, eu estou esperando um agradecimento, uma bajulação, ou eu estou aqui para aparecer? E aqui é uma oportunidade maravilhosa da gente exercer, de nós exercermos a humildade. Continua ele dizendo, a verdadeira piedade, que é o contrário disso aqui, da vaidade, a verdadeira piedade extrai a sua amabilidade dos defeitos e imperfeições dos outros. Queremos ao mesmo tempo agradar a Deus e aos homens e por isso mesmo muito frequentemente não agradamos aos homens e sempre desagradamos a Deus. Então veja, a verdadeira piedade, ela nos coloca no lugar certo. Ela nos coloca no lugar certo, porque muitas vezes nós ficamos preocupados com tudo aquilo que está do lado de fora. Então, meus irmãos, esse orgulho secreto é algo que nós precisamos cuidar mesmo, porque senão nós vamos ficar vaidosos. E vaidade espiritual é um problema para poder adquirir, para poder adentrar ao coração sacrossanto de nosso Senhor. E o quarto ponto é alguma paixão mal mortificada. Não nos comportamos como Saul contra os amalecitas, que não poupou todo o despojo do inimigo. Temos que combater todas as paixões e mortificar tudo, meus irmãos. Veja, ele conta aqui o episódio de Saul. O que Saul fez? Saul recebeu uma ordem direta de Deus. Era para ele passar tudo ao fio da espada. Todo despojo do inimigo, o despojo é aquilo que o exército vitorioso, ele pega do exército inimigo. O Senhor falou para poder voltar tudo ao interdito, passar tudo ao fio da espada, não guardar nada. O que Saul fez? Obedeceu a Deus, mas não obedeceu totalmente. Ele guardou Agag, rei de Amaleque, ele guardou os melhores dos bois, os melhores das ovelhas, e pior ainda, depois disso tudo, ele ainda quis justificar isso para o profeta Samuel. Samuel disse, eu ouço balidos. O que é isso que está aqui? Mugidos de bois e de ovelhas. Acaso você desobedeceu uma ordem que Deus te deu? Tratando disso da vida espiritual é assim. Ou nós mortificamos tudo mesmo, porque se a gente deixar alguma paixão mal mortificada, pode saber, é essa paixão aí que vai arruinar a nossa vida espiritual. Então, se tem alguma área da nossa vida que nós ainda não a mortificamos como convém, saiba, no momento certo, os filhinhos de Babilônia eles vão crescer. Os filhinhos de Babilônia eles vão crescendo e como nos diz o profeta, os filhos da Babilônia a gente arremessa ele contra a parede antes que eles se tornem grandes. Então, quando nós percebemos em nós essas misérias que precisam ser mortificadas, que precisam, essas paixões mal mortificadas, nós precisamos identificar e passar tudo ao fio da espada. Não pode ficar nenhuma área na nossa vida que esteja sem aí a ação do nosso Deus. Tá bom, gente? Então, nós falamos aqui dos 4 obstáculos que nos impedem de obter o proveito desta devoção. Voltamos aí no nosso próximo encontro. Estamos encaminhando aí para o final. Nós vamos ter aí mais 2 vídeos para poder encerrar falando sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima.